Evangelho segundo João, no capítulo 14. Se você pode ficar de pé nessa palavra do Senhor, por gentileza. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, sua casa, seu lar. Abençoe o seu coração em nome de Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso de número 6. Já passo para nós essa noite. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Palavra, Senhor Deus, que é ministrada, Senhor Deus, nos nossos corações. Nossos corações, Senhor Deus, nessa hora, seja esvaziado, Senhor Deus, das preocupações, dos sentimentos, Senhor Deus, que atrapalham de entendermos a sua voz. Senhor Deus, que a sua palavra seja ministrada de forma ímpar, Senhor Deus, no coração desse irmão e dessa irmã. Como uma terra boa, Senhor Deus, que o Senhor possa lançar a boa semente que é a sua palavra e ela possa produzir, Senhor Deus, 100 vezes mais. Que a sua palavra, Senhor Deus, possa trazer mudança de vida. Que a sua palavra, Senhor Deus, possa alcançar aqui, Senhor Deus, o necessitado. Que a sua palavra, Senhor Deus, possa transformar, Senhor Deus, começando aqui no altar por mim. E vai, Senhor Deus, abrangendo a cada um dessa igreja. Vai, Senhor Deus, tocando em cada um. Que a sua palavra, Senhor Deus, ela venha confrontar, Senhor Deus, as nossas vontades. Que a sua palavra, Senhor Deus, venha confrontar, Senhor Deus, o nosso intelecto. Ela venha confrontar os nossos sentimentos. Ela venha fazer em nós moradia santa. Ela venha fazer de nós tabernáculo do Senhor. Ela venha fazer de nós, Senhor Deus, que haja uma mudança de transformação para a tua honra e a tua glória. Nós te apresentamos, Senhor Deus, nossa vida aqui nessa noite. Eu te apresento, Senhor Deus, a minha vida e a vida desse povo santo que está aqui, dessa igreja, Senhor Deus, escolhida pelo Senhor que está aqui nessa noite. Que nós sejamos esvaziados aqui, que o Senhor cresça em nossas vidas para a tua honra e a tua glória e louvor da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Amados, era a última ceia de Jesus. Era a última ceia, Jesus reunido com os discípulos. Estava ali com os 12 apóstolos e discípulos que ele tanto cuidou durante 3 anos e meio. E Jesus, depois de cantar o hino, participar da ceia, Jesus então anuncia quem seria o traidor. Ele fala que o traidor meteria a mão com ele no prato. Ele fala que o traidor estava sentado à mesa com eles. Jesus então, ele adverte Pedro, porque Pedro fala que morreria com Cristo. E Jesus fala que naquela noite Pedro iria negá-lo 3 vezes. Aquela noite foi uma noite difícil, uma noite de alegria por causa da celebração da Páscoa, da ceia do Senhor, mas uma noite de palavras duras. Jesus naquela ceia, ele anuncia que ele iria morrer, que ele iria ser pego pelas mãos dos malfeitores, que os fariseus iriam prendê-lo, que os sacerdotes iriam prender, ele iria morrer e ser levado ao Calvário. Diante desses relatos ali tristes, a Bíblia fala que começou a ter uma névoa negra, mas não no ambiente externo, no coração de cada discípulo que estava ali. Cada discípulo que estava ali começou então a ficar com o coração triste e angustiado, porque de tantas palavras boas que Jesus havia dito, ele havia falado sobre vida eterna, ele havia falado sobre salvação, sobre perdão de pecados, agora ele falava de morte. Agora ele falava de traição, agora ele falava de abandono, agora ele falava de negação. E aquelas palavras começou então a perturbar aqueles homens que estavam com Jesus. Jesus começa a falar então, aqui no capítulo 14, que ele continua o seu sermão da ceia. E ele diz que há um caminho a ser percorrido, há um caminho que ele iria fazer, há um caminho que ele iria adentrar, há um caminho que ele iria levar cada um deles, e que eles conheciam o caminho. E diante desses questionamentos surge então Tomé e pergunta: Senhor, onde é esse caminho? Para onde fica esse caminho? Como nós vamos trilhar esse caminho? Jesus
Jesus então responde: eu sou esse caminho, eu sou essa verdade e essa vida. Mas interessante que quando nós aqui olhamos aqui o verso 1, a gente começa a entender o capítulo 14 que pensamentos escuros não podem dominar o coração daqueles que seguem Jesus. Mesmo que você receba palavras duras e ruins, nosso coração tem que ser um coração que carrega a esperança, coração que carrega a vida, coração que carrega a paz. Eles estavam com Jesus à mesa, estavam sentados com Jesus, estavam ali ceando com Jesus, partindo pão com Jesus, participando da ceia com Jesus, cantando isso com Jesus, mas o coração deles começou a ficar escurecido. Uma nuvem negra começou a possuir o coração deles por causa de palavras difíceis. Aquela declaração: não se turbe o coração. É como se Jesus estivesse dizendo assim para eles: olha, não duvidem do que eu falei. É certo sim que eu vou morrer, mas é certo que eu vou ressuscitar. É certo que eu vou padecer, mas é certo que eu vencerei. É certo que vai haver dor, mas depois vai haver alegria. É certo que vai ter sofrimento, mas depois vai ter uma grande paz nos vossos corações. Esse não se tudo que Jesus ensina aqui é para que eles não deixassem a dúvida entrar em cada coração. Porque quando Jesus anuncia que ele iria morrer, então as expectativas de um Cristo vitorioso começaram a cair por terra. E os corações começaram a ficar negros, começaram a ficar duvidosos, começaram a ficar tristes e angustiados. Como que aquele Cristo que curava, aquele Cristo que ressuscitou Lázaro, como que aquele Cristo que curou leprosos, que restaurou cegos, agora ia morrer, agora ia padecer. Então uma tristeza, uma angústia foi tomando conta dos corações daqueles servos. E por isso Jesus, conhecendo o coração de cada um, ele disse: não se turbe o vosso coração. Não deixe a tristeza tomar conta do coração de vocês. Não deixe os maus pensamentos descerem as vossas emoções. Não deixe os pensamentos de dúvidas possuir a esperança da palavra que eu anunciei a vocês. Então se turbe o vosso coração. É para cada um de nós hoje, para não deixarmos os pensamentos ruins dominar a fé revelada pela palavra de cada um de nós, para não deixar a dúvida dominar cada um de nós quando o dia ruim vem sobre a nossa porta. É certo que a Bíblia fala aqui no verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. É como se Cristo estivesse dizendo assim para eles: olha, continuem acreditando em mim. Eu disse para vocês que eu vou morrer, eu disse para vocês que eu vou padecer no Calvário, eu vou ser entregue à mão de malfeitores, mas também eu disse a vocês que eu vou ressuscitar. Eu disse a vocês que vou voltar a viver. Eu disse a vocês que vai ter uma esperança. Eu disse a vocês que vai ter vida eterna. Eu disse a vocês que vai ter perdão, que vai ter restauração de vidas. E como que nós nos comportamos quando nós recebemos relatos ruins? Continue acreditando em Cristo mesmo diante de relatórios negativos. Jesus era o próprio Cristo que anunciava ali que ele ia morrer. Era o próprio Cristo que anunciava ali que ele ia ser separado daqueles homens. E aquilo conturbou aqueles corações. Aquele encheu o coração daqueles homens de trevas, de dor, tristeza, angústia e desespero. Como agora o mestre amado, o mestre que tanto ensinava para eles, iria ficar longe deles. Iria morrer, iria ser entregue na mão dos romanos, na mão dos falsos religiosos. E a tristeza, a angústia começou a encher o coração daqueles homens. E Jesus disse: olha, continue acreditando em mim. Lembre-se das palavras de verdade que eu falei para vocês. Lembre-se das palavras de esperança. Eu sei que hoje as palavras são duras para vocês que estão à mesa da ceia comigo, mas também eu disse palavras de vida para vocês. Eu disse palavras de fé para vocês. Eu disse palavras de esperança, de restauração. Eu disse palavras de perdão. E são essas palavras que têm que ficar gravadas nas vossas mentes. E por isso não se turbe o vosso coração. Veja o coração de vocês ficarem tristes com isso. Porque a gente, irmãos, quando passa por uma notícia negativa, uma notícia que não é de acordo com a nossa vontade de palavra, nós esquecemos das promessas de Deus. Nós esquecemos de tudo de positivo que a palavra diz para nós. Esquecemos de tudo de positivo que a Bíblia diz que nós somos. Esquecemos de tudo que a Bíblia diz que você é. Jesus havia chamado aqueles homens ali, escolhido cada um deles de forma sem igual, de forma ímpar. Cada um deles com um propósito diferente, com uma jornada diferente, mas todos eles estão agora com o coração escurecido, o coração entristecido, o coração angustiado, porque ouviram uma palavra que eles não estavam esperando.
esperava. A gente tem que continuar acreditando em Jesus, irmãos, mesmo que as palavras não sejam favoráveis ao que nós acreditamos. As palavras de Jesus não eram favoráveis ao que ele acreditava, mas eram palavras reais. É o que queria acontecer naquele momento. E muitas vezes nós ficamos descrentes quando um relatório ruim, ou quando algo inesperado acontece diante de nós, quando as boas notícias se transformam em más notícias, quando o dia alegre se torna em chuva, quando o sorriso se torna em lágrimas, quando a alegria se torna em tristeza, quando de repente a vida se transforma em morte, quando a esperança acaba, nosso coração ele se turva, se enche de caos, se enche de pensamentos ruins. Aqueles pensamentos que rodeiam nossa mente como setas lançadas pelo inimigo, elas descem o coração, mas o coração fica em trevas. E por isso Jesus, olhando para eles, diz: não se turbe o vosso coração. E ele vai dizer mais aqui no verso 2: na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus não disse que ia preparar morada, não é isso que fala no versículo. Ele fala que lá já existem moradas. As moradas já estão prontas, elas já estão prontas. O que Jesus foi preparar uma posição na morada. As moradas eternas já existem. O versículo fala assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Elas existem já. E a boa notícia é que cabe a minha vida a sua lá. A boa notícia é que cabe a sua família, a minha. A boa notícia é que tem espaço para todo mundo. A boa notícia é que tem espaço para essa igreja toda, total e completa entrar nessa morada. Aleluia. Aleluia. As moradas, elas já estão prontas. Jesus não foi preparar um lugar, ele foi preparar uma posição de filho para cada um de nós. Porque Cristo, então, ele era apenas o único, unigênito. Ele deveria ser primeiro, então, um primogênito, para que então o Pai pudesse ter mais filhos. Você é filho porque Cristo foi o primeiro primogênito, o primeiro a morrer e o primeiro a ressuscitar, dando então cada um de nós a legalidade de sermos filhos, de chamarmos Deus de Pai, que podemos dizer Abba Pai. Ele foi preparar lugar, ele foi preparar ali um lugar para cada um de nós. As moradas já existiam, os locais já estavam prontos, os locais já estavam preparados ali. E a Bíblia vai dizer assim no verso 2: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Jesus está dizendo assim: olha, se não tivesse morada, eu ia dizer para vocês, mas existe, elas são prontas. Mas eu vou preparar um lugar. A morada está pronta, o lugar não. Porque o lugar é de filho. E ninguém era filho ainda, pastor. Eram criaturas. Foi necessário então ele dizer aqui que a casa estava pronta, o quarto estava pronto, mas estava vazio. Porque na cultura judaica, quando a casa do pai era muito grande, primeiro lugar, a primeira pessoa que assumia um quarto na casa era o primogênito. Ele ficava no quarto ou na melhor tenda, à direita da casa do pai. Então os outros filhos ficavam ao redor da casa do pai e do primogênito. E lá em cima, Cristo estava aqui na terra, era necessário então subir, adentrar nas moradas celestiais, preparar moradas para a sua igreja. Ele então deixou de ser o único para ser o primeiro primogênito, para que então a igreja pudesse ter o direito de assumir o papel de filho, para que então você pudesse ir a esse local que ele fala aqui, as moradas, as funções que Deus preparou para a sua igreja, que já existe, já preparado para cada um de nós. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou vos preparar lugar. Então o verso 3 fala assim: e quando eu for vos preparar lugar, voltarei, vos recebereis para mim mesmo, para onde eu estou. Olha só, talvez a sua Bíblia tenha uma versão que fala assim: para onde eu estiver. Mas ao meio atualizado fala assim: para onde eu estou. Eu já estou lá. Essa condição que Cristo fala é a condição do Pai. A morada eterna é o Pai. A morada eterna é o Senhor Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Jesus fala assim: olha, para onde eu estou no Pai, vós também possais estar. Vocês hoje não estão no Pai, vocês estão aqui, mas eu vou morrer, eu voltarei, eu ressuscitarei, e quando eu voltar, quando eu ressuscitar, vocês vão estar junto comigo, no Pai, pelo Pai e para o Pai. É isso que Jesus está dizendo aqui. É isso que a Bíblia ensina para nós aqui. Então, no verso 3,
verso 4, e Jesus fala assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Irmãos, 3 anos e meio andando com Jesus, Jesus ensinando aqueles homens, doutrinando eles, e eles não sabiam o caminho. Quem anda com Jesus, irmãos, sabe que o caminho vai te levar à cruz. Quem anda com Jesus sabe que o caminho proposto pela palavra vai te levar ao arrependimento. Quem anda com Jesus sabe que o caminho proposto pelo Evangelho vai te levar à redenção. Quem anda com Jesus sabe que o caminho proposto vai te levar a perdão de pecados. E vós sabeis o caminho. E Tomé, então, andando com o Senhor 3 anos e meio. Escute, presta atenção. Tomé, então, andando com Jesus durante todo o tempo, vendo morto voltar a viver, vendo leproso ser purificado, vendo cego enxergar, vendo surdo ouvir, vendo pessoas serem restauradas. Tomé então pergunta: Senhor, aonde é o caminho? Como eu entro nesse caminho? Como eu chego nesse caminho? E Jesus estava 3 anos e meio ensinando o caminho, mostrando o caminho, direcionando o caminho, apontando o caminho, revelando-se como o caminho. E Tomé não entendia, porque a dúvida de Tomé é a dúvida de muitos crentes hoje. Eles até conhecem sobre Jesus, até falam de Jesus, até conhecem alguma coisa sobre Jesus, mas não sabem que Jesus é o caminho, não sabem que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, não sabem que Jesus é o caminho para a salvação, que Jesus é o caminho para a redenção, que é o caminho para o perdão dos pecados. Tomé estava ali, então, diz aqui no verso 5, diz depois Tomé: não sabemos para onde vais, e como podemos saber esse caminho? Sabe o que Tomé não sabia para onde Jesus iria? Porque ele não tinha entendido de onde Jesus veio. Quando você não entende de onde Jesus veio, você nunca vai compreender para onde ele foi. Porque ele veio da glória e voltou para a glória, ele veio do Pai e voltou para o Pai. E Tomé não tinha essa visão, não havia entendido o propósito de Deus, não havia entendido a razão do Evangelho. E muitas pessoas caminham com Jesus, conhecem com Jesus, até falam de Jesus, estão na mesa, na ceia com Jesus, mas não entenderam o propósito de Deus na vida deles. Tomé estava ali e não tinha entendido: Senhor, para onde o Senhor vai? Ele não entendeu que Jesus havia vindo do céu, havia vindo do Pai, havia vindo da glória. Ele não entendeu que Jesus voltaria para lá, que Jesus voltaria para o lugar dele de origem, para o lugar dele de eternidade. Quem não sabe, irmãos, aonde Jesus veio, nunca vai entender para onde ele vai. Se você não sabe o propósito de Deus na sua vida, você nunca vai compreender o Evangelho. Tomé estava ali, discípulo, sentado numa mesa, na mesa com o Senhor, pegando do pão, pegando do vinho, vivendo o mesmo caso, mas não entendia o que Jesus estava dizendo para ele. Talvez você está aqui, meu querido, tantos anos de crente de Evangelho, e não compreendeu a voz do Senhor, não entende que Deus está falando com você. A gente fica, irmão, como os servos ali, sem compreender o que o Senhor quer falar com a gente. Senhor, nos mostra o caminho. Aonde está esse caminho? No verso 5, disse Tomé: não sabemos para onde vais, nem sabemos para onde vais, e como podemos saber esse caminho? Como podemos entender esse caminho? Talvez a dúvida de Tomé é sua: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ter vida eterna? O que eu faço para ter perdão de pecados? O que eu faço para que eu possa estar na glória do Senhor? Talvez a dúvida de Tomé é a sua também. Talvez a dúvida de Tomé é da sua família. Conhece Jesus, vamos falar de Jesus, mas não entende o propósito da graça, da salvação, do perdão de pecados. Então Jesus, aqui, conversando com Tomé, ele começa a se revelar. Porque Cristo, ele é claro para aquelas pessoas que ele ama. O Evangelho é claro e salva os nossos olhos. Então no verso 6, Jesus começa dizendo assim: e disse-lhe Jesus: amados, escute, sempre quando Jesus tem algo a dizer, ele muda a sua vida. Sempre quando Jesus tem algo a declarar, ele muda a nossa história. Sempre quando Jesus ele abre a sua boca, os seus lábios, ele pronuncia palavras que vão mudar a nossa vida. E se Jesus tem algo hoje a dizer para você, saiba que a sua vida será mudada pela palavra que sai da boca do Senhor. E disse-lhe Jesus: não foi um profeta, não foi um sacerdote, não foi aqui uma pessoa comum, era o Senhor falando.
Talvez você busque muitos conselhos, muitas pessoas para mudar a sua vida. Meu amado, Jesus, Ele pode com uma palavra mudar a sua vida. Jesus, Ele pode com uma palavra mudar você. Ele pode com uma palavra mudar a sua família. Eu quero dizer aqui uma frase que eu escutei aqui nessa igreja, que eu guardei no meu coração. Deus não precisa falar 2 vezes. Uma vez só basta. Uma vez só que Ele falar, já basta para mudar a nossa história. Então disse-lhe Jesus, Ele começa então entre eles revelando: eu sou. É como se Cristo estivesse dizendo aqui para os discípulos: lembra do grande eu sou de Moisés? Lembra lá da sarça ardia e Moisés perguntou o nome do Pai, e o Pai falou assim: eu sou o que sou. Jesus começa então a dizer aqui: eu sou. Ele é assim a videira verdadeira, a água da vida, o pão que desceu do céu. Ele é a fonte de luz, Ele é a videira verdadeira, a porta das ovelhas, o bom pastor. Ele é o alfa, o ômega, Ele é o que restaura a vida, o que muda histórias. Então Jesus, Ele vai dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala 3 palavras: Aderek, Hamet e Rahaim. O que é isso, pastor? Quando Jesus fala isso, pastor, imagina o susto que eles tomaram no meio da ceia. Porque Jesus cita o nome de 3 portas do tabernáculo. A porta de entrada do átrio externo, chamada Haderek. A porta de entrada do átrio interno, chamada Hamet. E a porta do Santo dos Santos, chamada Rahaim. Quando se falava caminho, verdade e vida, era uma das 3 portas daquele tabernáculo. Jesus estava se identificando aqui como o tabernáculo que veio do céu aqui na terra. Era o caminho que eles deveriam adentrar para chegar ao Pai. Amém. E eu fiquei pensando, irmãos, no percurso que o sacerdote fazia para entrar dentro daquele tabernáculo. Você começa a entender que aquele tabernáculo eles ficavam no centro do acampamento, porque Deus vai ficar no centro da nossa vida. O tabernáculo era montado e todas as tribos acampadas ao redor, porque assim deve ser o Senhor. É lógico que você tem muitas coisas na vida, mas Deus deve ser o centro. Deus deve estar no centro do seu coração. Deus deve ser o seu maior propósito. A sua maior satisfação, a maior alegria deve estar em Deus. E por isso Ele acampa no centro. Ele acampa no centro para que possamos chegar próximo dele. Mas Jesus, Ele vai se revelando nesse texto. Então diz a Bíblia aqui, no verso 6, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a porta Haderek. Era a única porta de entrada, pastor. A única porta de entrada para o tabernáculo era a porta do caminho, Ricardo. Porque Cristo é o único caminho para a vida eterna. Porque Cristo é o único caminho para o perdão de pecados. Porque Cristo é o único caminho para a salvação do homem. A única porta que tinha no tabernáculo chamava seu caminho. Eles entravam pelo caminho ali e davam de cara com o móvel chamado altar do holocausto. Era um altar alto, feito de bronze, onde o cordeiro, o novilho, animais eram sacrificados pelo pecado. Quando você entra por Cristo, que é o caminho, que é a porta de entrada, Ele te leva ao perdão, Ele te leva ao arrependimento. Jesus é o caminho que leva cada um de nós a recebermos o perdão de pecados. Ele te conduz ao altar do holocausto, Ele te conduz ao perdão das falhas que você cometeu durante toda a sua existência. Desde o ventre materno até o último dia, Ele está presente. Ele sonda você em uma substância ainda informe do útero materno. E desde lá Ele já sabia todos os seus dias. Eu sou o caminho, eu sou a porta de entrada que conduz ao perdão de pecados. E somente Jesus é capaz de tirar a culpa do seu coração. Somente Jesus é capaz de tirar a nuvem negra de pensamentos que rodeiam nossa alma. Somente Jesus é capaz de levar você ao arrependimento e você mudar realmente o caminho, a trajetória. Essa porta do caminho ficava virada para o Oriente, porque a profecia de Malaquias capítulo 4 aponta Cristo como o sol da justiça. E somente Cristo morrendo por cada um de nós poderia então fazer justiça a cada um de nós, como sendo justos e eleitos de Deus. Jesus é o caminho, irmãos, que conduz ao perdão de pecados. Quer dizer para você que existe sim solução para você. Existe perdão para sua mãe, para seu pai. Existe perdão para o seu filho, para sua esposa, para o seu marido. Existe perdão para você, para mim. Existe perdão
sacerdote, ele andava mais um pouquinho adiante e ele se deparava com um outro móvel dentro do tabernáculo, chamada pia de bronze. A pia de bronze era como se fosse uma bacia grande, aonde o sacerdote lavava suas mãos e os seus pés, como um sinal de santificação para entrar no Santíssimo Lugar. Jesus é o caminho que conduz a cada um de nós a uma vida de santidade. Jesus é o caminho que conduz cada um de nós a uma vida santa e pura. Somente por Cristo você pode ter essa vida de santidade. Somente por Jesus você pode ter essa vida separada para Deus. Quando você entra na porta que é o caminho, você sim, e quando primeiro o perdão, você quando primeiro o arrependimento, você quando primeiro a graça e misericórdia, mas logo em sequência é necessário lavar as mãos e os pés. Logo em sequência é necessário você se santificar. Logo em sequência é necessário você se lavar. Logo em sequência é necessário você viver em santidade. Porque não é apenas você pedir perdão hoje, viver a mesma vida, ou viver o mesmo costume, não. É necessário pedir perdão sim, se arrepender agora e viver uma vida santa, segundo o caminho, segundo a palavra do caminho, andando nesse caminho. Não é apenas entrar ali no altar do holocausto, não é apenas entrar na porta do caminho e parar no altar do holocausto, receber o perdão e ir para casa, não. O sumo sacerdote passava por ali e ele continuava a jornada. Ele continuava o caminho, ele continuava o percurso, ele não parava ali, ele não se detinha na primeira porta, ele adentrava no local santíssimo, no local santo. E para isso era necessário que houvesse uma santificação. É necessário, irmãos, que mesmo você que já recebeu perdão dos pecados, que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que você que já é discípulo, você que é amigo, você que tem um ministério, você que tem uma unção, a graça, que você viva a santidade. Que você vive, irmãos, que você se arrependa, que você viva a comunhão da palavra, que você vive em direção à presença de Deus, que o seu caminho seja reto, justo e puro, que o seu linguajar seja puro, que os seus olhos sejam puros, que as suas mãos sejam lavadas, que os seus pés sejam santificados. Porque Cristo, Ele é o caminho que leva ao perdão e leva à santidade, e leva à purificação. Então o sacerdote, quando ele se lavava, ele se deparava com a segunda porta. A segunda porta toda tecida de linho, com alguns querubins desenhados. Era de cor azul, púrpura, carmesim e linho branco. Quando ele parava ali e ele entrava naquele local, ele via 3 móveis naquele outro cômodo, naquele outro salão. Ele via à sua esquerda o candelabro, ele via à direita a mesa com os pães, ele via logo à frente o altar do incenso. A porta da verdade, ela te conduz à luz do candelabro, que é a palavra. Porque a palavra é a verdade, a palavra te conduz à verdade, a palavra te guia na verdade, e Cristo é essa palavra. É a palavra do Evangelho, que é a verdade para a vida eterna. Entrar pela porta da verdade é você viver sob a luz do candelabro, sob a luz do Espírito Santo, é sob a luz do Evangelho, que a luz do Evangelho faça luz sobre a sua vida. Não tem como você entrar na porta da verdade se você vive em outro caminho diferente, porque o caminho da verdade é a palavra. Não é o meu conceito, não é o seu conceito, não é a sua sabedoria, não é a sua eloquência, não é minha, não. A palavra da verdade de Deus é absoluta. E a porta da verdade era única também. Você passava pelo caminho, entrava pela porta da verdade que era única, porque só tem uma verdade, que é a verdade da palavra de Deus. Só tem uma verdade, que é a verdade de Deus do Evangelho. Não é o seu conceito, não é a sua verdade, não é o seu procedimento, não. Entrar pelo caminho, ele vai guiando você ao altar do holocausto. Você passa aquela pia de bronze, você chega na porta da verdade. E quem não quer viver em verdade não pode entrar nesse local. Um local onde você busca intimidade, porque o candelabro está ali. A presença de Deus está ali viva. Quando você está nesse local, você olha para a sua direita, você vê a mesa dos pães, onde tinha 12 pães, um pão para cada tribo de Israel. Era a mesa do pão da comunhão. E só pode haver comunhão entre irmãos, só pode haver comunhão entre famílias, quando a verdade é plena. Quando você passa pela porta da verdade, a comunhão é viva. Quando você passa pela porta da verdade, a comunhão existe. Não tem comunhão na mentira, não tem comunhão no caos, não tem comunhão fora dessa porta do Evangelho. Quando você entra na porta da verdade,
verdade, você vê os pães na mesa, você vê comunhão. Ele estava lá, tinha um pão para cada tribo, que era trocado todo dia. Era a mesa da comunhão, era a mesa da unidade. Só pode ter unidade, comunhão na família, na igreja, quando nós vivemos a verdade, que é a palavra. Quando o que é pegado é a palavra, quando o que é vivido é a palavra, quando o que nos sustenta é a palavra, porque ela é a verdade. Passar pelo caminho é gostoso, é prazeroso, que nós recebemos graça, misericórdia e perdão, mas viver na verdade exige comprometimento. Entrar na verdade exige santificação, entrar na verdade exige renúncia do nosso eu, para que possamos viver a verdade do Evangelho. Está entendendo, irmãos? Ele entra pela segunda porta, e ele então vê ali o candelabro. Ele vê ali a presença do Espírito Santo, pastor, que é o Espírito Santo que traz a verdade, é o Espírito Santo que confronta você com as suas mentiras, ele confronta você com a sua vida dupla, ele revela para você o que está escuro no seu coração. Por isso que não se turbe o vosso coração. Ela é na porta da verdade, ela revela para nós o que Deus não se agrada. Depois que você vê o candelabro, você vê a mesa dos pães, você olha adiante, você vê o altar de incenso. O altar de incenso representa adoração e oração. Uma vida de adoração e uma vida de oração. Representa Cristo como nosso único intercessor. Representa Cristo como nosso único Salvador. Representa a adoração que é feita a cada um de nós para Ele. Porque o sumo sacerdote pegava a brasa do altar do holocausto e ele acendia o altar do incenso. O altar do incenso só poderia ser acesso com a brasa do altar do holocausto, porque só não é possível adorar a Deus de fato, de verdade, em espírito e verdade, por causa do perdão que há em Cristo Jesus. É por causa do altar do holocausto que tem o altar do incenso. É por causa do perdão dos pecados que há a adoração. É por causa do perdão dos pecados que há um verdadeiro louvor. Entrar pela verdade é você adorar em espírito e verdade. É adorar pelo que Ele é, pelo que Ele fez. É adorar por causa do altar do holocausto, não porque é algo que Ele te deu nas suas mãos, não pelo carro, uma casa, não por causa do bem, de uma joia, não é por causa de dinheiro, por isso. Não é por causa de uma porta aberta, não. Você entrar pela porta da verdade, chegar no altar do incenso, é você adorar por causa do altar do holocausto, do sacrifício que Ele fez. É por causa do Calvário. É por causa da morte de cruz que nós estamos aqui. É por causa da morte do Senhor que nós podemos hoje cantar. É por causa da morte do Senhor que nós adoramos hoje. Você pode adorar o Senhor? A porta que leva ao holocausto. Você passa por ela, você recebe o perdão, você renuncia, você se arrepende, você chega na mesa, você chega na pia da purificação, você atende na porta da verdade, você então é iluminado pela luz da palavra, você então tem a comunhão, recebe a comunhão, você então é apto para adorar, você então é apto para orar, você então entra em oração, em comunhão com o nosso Senhor. Você está ali preparado diante do altar do incenso. O altar do incenso, logo após ele, você tem uma nova cortina, chamada cortina da vida. Por isso que é o caminho, a verdade e a vida. As 3 portas do tabernáculo. Você passa pela porta da vida. Você só pode passar por ela depois que você come do pão, depois que você acende o incenso, depois que você tem comunhão, depois que você adora, depois que você reconhece, depois que você o louva, você entra em um ambiente diferente, um ambiente único, aonde tem um móvel lá único, chamado Arca da Aliança, aonde está ali a Shekinah, a nuvem da glória de Deus que envolve o sumo sacerdote, uma vez por ano. Passar pela porta da vida é você buscar a presença de Deus vive em você. Passar pela porta da vida é você ter a vida de Deus em você, é deixar Deus envolver você, é você buscar se aproximar dele, é você buscar ter relacionamento com ele, porque não dá para você ser crente, para você ser ministro, você querer apenas ficar no ato externo,
Ministro tem que estar no ato da vida. Ministro entra no ato da palavra. Ministro entra no ato da oração. Ministro entra no ato da oração. Ministro entra no ato da comunhão. Ministro entra no ato da presença. A gente quer, irmão, muito entrar no ato dos dons, mas só tem dom onde há presença. Porque dentro da arca você tinha o maná, a vara de Arão e as tábuas. Você tinha a vara de Arão que representa o ministério chamado. Você tinha o maná que representa o sustento de Deus, a provisão de Deus. Você tinha as tábuas das leis que representam a palavra da aliança. Só há dons quando você está na presença de Deus. Só há manifestação quando você busca a presença viva de Deus na sua vida. E não dá para a gente se contentar, ficar no ato externo. O ato externo é gracioso, o ato externo é bondoso, o ato externo é misericordioso, o ato externo é de perdão, o ato externo é de misericórdia, o ato externo é de reconhecimento, é de renúncia. O ato externo, ele muda sim, você de uma condição de pecador para uma condição de salvo. Mas é necessário buscar águas mais profundas. É necessário continuar o caminho. O sumo sacerdote, ele continuava o caminho, ele trilhava o caminho, não parava no meio da jornada. Você não pode parar. Pastor, eu estava fora, pastor, eu hoje já recebi o perdão, eu fui perdoado, está ótimo. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que você caminhe, passe pela santidade, caminhe em santidade, ande na luz da palavra, ande na comunhão com os irmãos, ande na comunhão com Ele, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de adoração. Então sim, você vai contemplar a face do Senhor. A Shekinah não vem no ato interno. A Shekinah não vem no altar do holocausto. A Shekinah só vem no Santo dos Santos. A Shekinah não vem no altar do holocausto. A Shekinah não vem na pia de bronze. A Shekinah não vem no candelabro. A Shekinah não vem no altar de incenso. A Shekinah não vem na mesa dos pães. Ela vem sobre a arca. Ela vem naquele cômodo onde está a arca, onde está a presença de Deus. E talvez falta isso para nós. Temos mais sede de entrar no fundo. Temos mais sede de seguir o caminho. Vós conheceis o caminho. O Senhor nos mostra o caminho. Nos mostra o caminho para seguirmos o Senhor. E Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta de entrada do tabernáculo. Eu sou a porta de entrada do átrio interno. Eu sou a porta de entrada do Santo dos Santos. Só é possível chegar à arca, Shekinah, a presença do Pai, pelo caminho, pela porta de Jesus. Cristo é a única porta, o único caminho que te leva a Deus, o único caminho que te leva à presença do Senhor. Amém, amém, queridos? Amém. Ele é a única porta, o único caminho que te leva à presença de Jesus. Então no verso 6 vai dizer assim para nós: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus ele não abre exceções. Escute isso. Ele não abre exceções para sacerdotes, profetas, ministros, evangelistas, apóstolos, pastores, presbíteros, diáconos, membros, levitas. Não, ninguém. Só o caminho. Eu sou o caminho. Não tem outro caminho, outro trajeto, outra abertura, outra porta, outro acesso. Eu sou acesso. Eu sou acesso à salvação. Eu sou acesso ao Pai. Olha aqui o que ele fala no versículo: ninguém vem. Ele não fala ninguém vai, porque o Pai está nele. O verbo é vir e não ir. Ele não fala para ninguém ir ao Pai, é para vir ao Pai, porque o Pai estava nele, pastor. Porque ele era o Pai, ele estava no Pai. Ninguém vem ao Pai e fala assim: olha aqui, Tomé, eu sou o Pai. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e eu sou o Pai, eu estou no Pai, sou primogênito. E por isso que eu vou preparar lugar para vós. E por isso que eu vou preparar lugar para vocês. E por isso que não há outro caminho, não há outra abertura. Não há, se você procura outro caminho, a não ser Jesus, quer dizer para você uma notícia ruim, triste. Não há outro caminho para a eternidade com Deus fora de Jesus. Não tem salvação fora de Cristo. Não tem salvação fora de Jesus. Não há perdão de pecados fora de Jesus. Não há como você entrar pelas moradas eternas, a não ser com Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Mostra o caminho, Senhor. Ninguém vem ao Pai
ser não comigo. Ele é o único jeito. Ele está no Pai e o Pai está nele. Um dia eles perguntaram para Jesus: Senhor, mostra o Pai. Mas Jesus falou assim: como você pede para mostrar o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele estava no Pai, o Pai estava presente. O Pai andou por essas terras. O Pai pisou na poeira. O Pai sentou à mesa com eles. Teve isso. O Pai se lavou no Rio Jordão. O Pai muitas vezes dormiu com eles em tendas. O Pai estava com eles ensinando, rindo, se alegrando. E o Pai agora queria reconciliar através do seu Filho. Não apenas aqueles 12, mas cada um de nós. E é por isso que ele fala: ninguém vem ao Pai. A salvação para o seu marido em Jesus. A salvação para a sua esposa em Jesus. A salvação para o seu filho em Jesus. A salvação para mim em Jesus. A salvação para você em Jesus. Pastor, eu errei tanto, eu fiz tanta coisa errada, cometi muitos erros. Há salvação para você. Há um caminho para você. Há uma verdade para você. Há uma vida para você. Há um caminho que você deve seguir. Jesus, ele mostra esse caminho, mas a decisão de entrar na verdade é sua. A decisão de passar por esses portões é de cada um de nós. É você que deve aceitar o caminho. É você que deve aceitar essa verdade, que deve se esvaziar dos seus conceitos. É você que deve abrir mão da sua vida pela vida de Deus. É você que deve romper essas cortinas. Mas para chegar lá, para chegar na vida com Deus, tem que passar pela pia. E a pia é o mais difícil. A pia exige renúncia. Porque receber o perdão é graça, é misericórdia, mas santidade é renúncia todo dia. Santidade é renunciar, é abrir mão, é se calar, é caminhar mais uma família, é você aceitar ou não, ou sim. Caminhar em santidade é você desviar o seu olhar, é você fechar seu coração para a maldade, é não deixar a nuvem repousar sobre você, é não se turbar o seu coração com as falácias dessa terra, não se turbar o seu coração com as maldades desse mundo. Vós conheceis o caminho, Senhor nos mostra o caminho. O caminho que foi mostrado lá na cruz. O caminho foi mostrado no Calvário. O caminho foi mostrado para nós. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. A vida é Jesus. Eu vou ao Pai por causa dele. Nós louvamos por causa dele. Nós pregamos por causa dele. Nós nos santificamos por causa dele. Nós adoramos por ele. Estamos em comunhão com ele. Estamos na ceia com ele, na mesa com ele. Porque ele é o motivo. Sem ele não tem igreja. Sem ele não tem comunhão. Sem ele não tem céu. Sem ele não há salvação. Sem ele não há perdão de pecados. Sem ele não há alegria, não há Cristo. Sem ele não há comunhão. Talvez você pode adorar essa vida aqui na terra, mas essa vida, ela vai chegar ao fim, ela vai acabar. Vai chegar um tempo que vai acabar. Mas quem está em Cristo, ela continua, ela rompe pelo caminho até onde está o Pai. E por isso que ele fala: para onde eu estou, estás vós também. Você está com Jesus? Está com Jesus? Então você está onde está o Pai. Você está onde está a verdade. Você está onde está a palavra. Você está onde está a luz. Você está onde está a vida. Quem está com Jesus está com o caminho, com a verdade, com a vida. Quem está com Jesus está com a graça e com a misericórdia. Ou fique com o Tomé, andando com Jesus sem saber onde vai. O caminho foi mostrado quando ele morreu, quando ele ressuscitou, como primogênito da ressurreição, para que então você pudesse hoje estar na mesa, na ceia do Senhor, e poder chamar Deus de Pai. Eu sei que você gosta que quando nós pregamos, nós falamos Elohim, El Shaddai, Jeová Jireh, Elion, Jeová Rafa, os nomes de poder de Deus. Mas o nome que Deus mais ama é ser chamado de Pai, que é um nome de intimidade, é um nome de proximidade, é
é um nome de comunhão, é um nome de graça, é um nome de perdão, é um nome de aceitação, é um nome de adoção. E para isso nós estamos aqui, para seguir nesse caminho. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Amém.